Ao cumprimentá-los, estamos iniciando o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Vamos fazer uma pequena prece, endereçada aos doentes, aos acamados, aqueles hospitalizados ou em casa, aos doentes da alma, da depressão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos força para resistirmos às sugestões dos maus seres que tentam nos desviar do caminho do bem, que nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros, sofredores. Portanto, esta parte do Pai Nosso é muito clara. Livra-nos do mal que eu possa fazer, porque o mal que me fazem não me faz mal, e sim o mal que eu faço. Senhor, nos abençoa, nos abençoa. Que assim seja. O trabalho de hoje vem em cima daquilo que a humanidade de hoje está passando. Chama-se ansiedades. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado em remissão ou então sem remissão, sem volta. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que momentos de cada dia lhe propõe oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança,
disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Lição sensacional, né? O que a irmã Ângela encontrou no Evangelho sobre este assunto? Sempre agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecendo aos nossos irmãos, amigos que estão em casa assistindo, que irão nos assistir. Essa lição, ela nos traz muitas maneiras de pensar. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 25, buscais e achareis, a lição: observai os pássaros do céu. Então, nós vamos ler um trecho dessa passagem. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois vós muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquieteis também com a vossa vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tende necessidade delas. Então, nós vemos aqui que não temos que ter ansiedade, não temos que ter essa preocupação. Temos sim que saber trabalhar, que saber usar da nossa inteligência para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia. Nós precisamos sim do alimento, da vestimenta, mas essa ansiedade que nós geramos dentro de nós não tem necessidade. Muitos geram essa ansiedade pelo lado material. Aqui no Evangelho fala muito sobre isso, dessa preocupação do que vou fazer amanhã, do que eu vou comer, do que eu vou vestir, como eu vou pagar minhas contas, esquecendo que há acima de nós uma energia, uma força maior, que é Deus, que tudo provê, que está sempre ali para nos cuidar. Então essa lição, buscai e acharei, ela é muito importante para nós fazermos uma reflexão, de trabalhar o nosso orgulho. Por que nós geramos tanta ansiedade dentro de nós? É o nosso orgulho falando, de não termos a coragem, a humildade, de dobrar os nossos joelhos, de falar com Deus, de colocar os nossos sentimentos para fora, de pedir a Ele a força necessária para continuar a nossa luta. Pois é. Esta lição realmente nos dá nos dedos, praticamente assim, mais uma vez. No sábado passado nós falamos sobre os problemas que a humanidade está enfrentando. E um dos problemas era a ansiedade, que trazia depressão e que trazia suicídio. Um dos motivos da grande quantidade de suicídios no planeta. E a ansiedade está aí. A ansiedade está aí. As síndromes do pânico, do medo, a síndrome de tanta coisa que está acontecendo, é devido exatamente
a falta de fé que nós temos em Deus. Se estivéssemos vigiando, vou repetir então, de sábado passado, em vigília e oração, vigiai e orai, o tempo inteiro, não teríamos esta pressa de chegar não sei aonde. Caminhar devagar, fazendo sempre o bem, crendo que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E a lição que a irmã citou, olhai os lírios do campo, lição maravilhosa. Tínhamos que ter isso em cima onde nós pudéssemos ler todo dia na nossa casa, na nossa cabeceira da nossa cama, um papel tirado assim, na parede até. Olhai os lírios do campo. Vou colocar num quadro, para lermos todo dia. Tiraríamos um tanto da ansiedade que preocupa tanto a nossa humanidade. Olhai os lírios no campo. Eles se vestem maravilhosamente, a natureza os veste. Imagina Deus conosco. Hoje já estamos nos chamando de homos virtualis. Estamos deixando de ser o homo sapiens para sermos o homo virtualis. Vamos usar esse outro lado sempre para o bem. Olhai os lírios do campo, eles fazem tudo. Olha os pássaros no céu. Eles não passam frio no inverno. Eles não se molham na chuva. Eles não passam calor no verão. O alimento eu não preciso dar para ele, está na natureza. Ele faz tudo. O homem não usa nada para o passarinho, ele faz tudo para a sua família. A natureza é assim. Deus vai abandonar o homem? Sua maior criação, hoje falando, sua grande criação? Não. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para nós todos. E, portanto, temos que crer nesse grande Pai e acalmar-nos. Respirar de verdade, pedindo naquela respiração do oxigênio que entra em nosso pulmão, que faça todas as limpezas necessárias, enchendo ele das coisas de Jesus. E quando nós respirarmos lentamente, seja encaminhado para Jesus tudo aquilo que é de Jesus, e eu possa tão somente adquirir para o meu corpo físico as energias benéficas divinais. É assim. Parece difícil? Pode até parecer, mas se nós treinarmos, porque na vida tudo é treinamento, para melhorarmos, para sermos pessoas boas, seremos. E repito o que eu falei no programa passado, multiplicando a paz, enchendo-nos de paz e multiplicando-a. Onde nós formos, onde nós falarmos, onde nós escrevamos sempre para a paz e nunca para a guerra. E a ansiedade vai embora a comando do Mestre. Continuando nessa lição, a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de difícil solução. Quando nós estamos encarnados, somos espíritos imortais, mas trazemos, na nossa carta encarnatória, algumas dificuldades que nós mesmos pedimos, muitas vezes, para enfrentar, e outras que nós criamos. Aí é que fica a dificuldade. Nós acabamos criando muitas coisas que não seriam necessárias. E aparecem problemas difíceis. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, que diz: lance as tuas inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós.
Então, mais uma vez, Pedro aqui nos lembrando da importância de nos colocarmos perante a presença de Deus. De termos esse sentimento, essa responsabilidade conosco mesmo. Deus não nos criou para sermos pessoas infelizes, ou nos colocou numa próxima encarnação para termos apenas momentos difíceis, ou gerarmos ansiedades, ou termos depressões, ou todas essas outras crises que estão surgindo e que surgem a todo momento, né? Várias fobias, né? Nós temos a fobia do agorafobia. Esse é o nome, Antônio, da doença, agorafobia. Então são vários tipos de fobia que nós vamos criando, né? Nós vamos criando. Por quê? Porque nós nunca estamos satisfeitos conosco, com as coisas. Se eu tenho ali na minha mesa um pão, uma manteiga, eu só tenho isso hoje. Mas que pobreza. Essa vida miserável. E aí aquele queixume, aquelas queixas. Não se tem a gratidão por ter aquele alimento à mesa, enquanto muitos não têm nada para se alimentar. Então, essa falta de sentimento da gratidão, como já diz Joana de Ângeles, nos leva a gerar muitas dessas fobias, ansiedades, depressões. A falta do sentimento da gratidão. E aí Joana fala sobre isso no livro Psicologia da Gratidão. Diz assim, que é uma psicografia do nosso irmão Divaldo. A gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio. Porque os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na sua consciência, não restando vestígio de sua existência. Então vejam a importância de nós desenvolvermos o sentimento da gratidão. A pessoa que é grata, ela não tem ansiedade. Se eu sou grato com aquele pão, com aquela manteiga, eu vou ser feliz com aquilo. Ao passo que se eu não tiver esse sentimento, eu posso ter a mesa farta, com tudo do bom, do melhor, e vou me sentir infeliz, vou me sentir ansioso, vou me sentir depressivo. Porque não são as coisas materiais que vão me satisfazer. Não é o trabalho que eu almejo, não é a conta bancária, não é o carro, não é a casa. É algo muito maior, é algo dentro de mim que eu preciso trabalhar. E quando você sente esse sentimento de ser grato pelo pouco que você tem, você transborda energia de luz, você transborda energia positiva. E aí as coisas vão melhorando. Aquele problema que você achava que não tinha solução, do nada se resolve. E tudo vai se encaixando de maneira melhor. A ansiedade vai diminuindo, vai saindo, até que o momento, poxa, mas eu estou me sentindo bem, eu não tenho mais aquela necessidade de ficar ansioso, eu não tenho a necessidade mais de me trancar no quarto, eu quero sair, eu quero ver o céu, eu quero ver as pessoas. Tu falavas agora, e eu fiquei pensando, e é real, as ansiedades dos dias de hoje é pelo materialismo exacerbado que estamos vivendo. Vivemos uma época de muito materialismo, e que estamos esquecendo do lado espiritual. Por isso que a lição é muito clara. Vai a Deus. Está ansioso? Vai a Deus. Recorre a Ele. Mas a pessoa não acredita. Acha que as religiões não prestam. Pode aquele que está dirigindo não ser uma pessoa boa, mas a religião não tem culpa disso. A religião que prega o amor, a caridade, é boa. Que prega a família, é boa. Precisamos de religião, sim. Precisamos, hoje precisamos. Não preciso.
Eu tenho Deus dentro de mim. Precisa. Porque tu está na rua, alguém já buzina, tu já buzina de volta, já quer briga. Tu vai no Moisés, olho por olho, dente por dente, então vais. Se tu vai, tu precisa de religião. Busca uma que agracie o teu coração de energias gostosas, amorosas, que alivie a tua tensão. Não precisa seguir quem está comandando. Siga o teu coração, o ambiente. Vá lá 1 hora para rezar, meia hora. Fique em oração. Converse com Deus. Deus está em todos os lugares. Mas como eu não tenho um lugar específico, eu vou lá na igreja, na sociedade espírita, no salão, em qualquer lugar que tu queira orar. Naquele ser que criou tudo e que te criou, que me criou. Como ser imortal, sem pressa, porque a vida segue. É a vida que segue. A existência terminou, mas a vida segue. Vai aquilo, mas volta aquele outro. A vida segue sempre. Eu não preciso ter pressa, vamos nos repetir, porque tudo tem uma sequência lógica. E tem mais. Jesus não abandonou a barca. Jesus comanda a grande nau. Um dos planetas de que ele é governador é o nosso planetinha azul. Esse é o grande mestre que Deus enviou para nós como guia desta humanidade. E eu sempre preciso me perguntar, quando eu estou em dificuldades, quando eu estou com ansiedade, o que Jesus faria no meu lugar neste momento? É isso aí, o que Jesus faria. E o que ele fez quando ele estava encarnado aqui? Nós temos a passagem de Jesus, não uma, não duas, várias vezes, orando no monte, conversando com Deus. Essa importância de se ligar, de se ter a sintonia com Deus. Então vejam, Jesus, que é o exemplo e guia da humanidade, como disse o nosso irmão Antônio, o espírito mais evoluído que aqui esteve encarnado, né, segundo os espíritos já passaram, Allan Kardec. Um espírito que não havia necessidade de estar encarnado aqui, mas por amor a este planeta, do qual ele foi um co-criador, participando da nossa criação, se entregou e disse a Deus, eu vou, Pai. Mas aqui chegando, ele enfrentou dificuldades, como todos nós. Como todos nós. Mas o que ele fazia? Ele se ligava a Deus. Ele tinha a humildade de dobrar os seus joelhos, de joelhos dobrados, e pedir ao Pai forças para continuar a sua missão. Então, quem somos nós? Se Jesus, com toda a sua grandiosidade, a sua evolução, dobrava os seus joelhos, se ligava a Deus, por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, né, exacerbado, e pedir a Deus que nos ilumine, que nos ampare, que tire de nós toda a ansiedade, todo o medo, todo o receio, que possa restaurar as nossas forças, que nos coloque a luz nos nossos pensamentos, nos mostrando o caminho que realmente temos que seguir. E desenvolvendo esse sentimento da gratidão. Quando eu acordo de manhã, muitas vezes eu acordo cansada, né? Porque nós temos nosso trabalho, do dia a dia, o lar, os cuidados, todos nós temos isso. Então, é muito raro aquela pessoa que diz, eu acordo sempre, né? Bem, que bom, existem, graças a Deus, tem pessoas assim. Mas eu ainda acordo um pouco cansada na maioria das vezes. Mas quando eu levanto, lavo o meu rosto, a primeira coisa que eu faço, abro a porta e vou para fora. Pode estar o céu cinzento. Eu dou bom dia a Deus, bom dia ao universo, a Jesus, a minha mãe Maria, as minhas plantinhas que eu amo. E ali eu começo a respirar. Pequenos minutos, não chega às vezes a 1 minuto isso.
e eu sinto as minhas forças restauradas. Aquele momento que você ligou com uma força maior. E assim o dia inicia. E aí nós temos nossa mente tranquila para resolver os nossos problemas, aquela ansiedade já saiu, aquele mal-estar já se foi, o cansaço também já se foi. Orando então pelos seres que estão com ansiedade, aqueles que pensam em cometer suicídio, aqueles que cometeram esse ato. Vamos encerrando o nosso diálogo de hoje por todos esses sofredores, para que acalme os seus corações. Irmã Ângela. Orando ao nosso Pai neste momento, com muita humildade, rogando a vós, Pai Criador, o amparo a todos nós, a todos esses irmãos e irmãs que se encontram em momentos de ansiedade, com depressão, na maioria das vezes não vendo sentido em continuar com suas vidas. Rogamos humildemente o amparo dos anjos luzeiros, o fortalecimento do anjo da guarda de cada um deles, que possam ser envolvidos no manto de luz de nossa Mãe Maria, sentindo neste momento a energia de luz, de força, de fé, de coragem, trazendo novamente a alegria de viver, e assim restabelecendo novamente a paz em seus corações. Gratidão, Pai, por este momento, por todos esses ensinamentos. Que o teu amor divino ampare a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.